É possível vislumbrar uma mudança significativa no cenário educacional ao longo do tempo. No passado, o ambiente escolar era marcado por uma abordagem tradicional, onde o professor era visto como o único detentor do conhecimento. Os recursos tecnológicos eram escassos. No entanto, hoje, assistimos uma transformação radical nesse panorama. Era completamente diferente. Era bem tradicional. Primeiro, vários aspectos. O professor é o detentor de todo o conhecimento, o que não é verdade. Recursos tecnológicos a gente não tinha praticamente nenhum. Era o professor, né? A perspectiva do professor era um quadro, um piloto. Hoje é diferente. Tanto no aspecto da sala, que a gente tem professor, ali projetor interativo, computador, laboratórios, salas como essas, que a maioria das minhas aulas ocorrem em laboratório, então os alunos acessam o computador, internet. A gente traz softwares que permitem que a gente trabalhe atividades interessantes, como quiz, por exemplo. Eu uso muito quiz, é muito bom. Você termina um conteúdo e aí você quer fazer um fechamento. Aí você bota um software com quiz, ele no próprio celular dele responde perguntas objetivas, um tempo curto de resposta. Aí tem a coisa do desafio, elementos de gamificação, né, que a gente traz. O desafio, a competição, no fim, eles querem ranquear bem, e aí no fim você pode dar um brinde simbólico. Então, assim, estimula o aluno, né? Que é um aluno tecnológico, o aluno de hoje é digital, não é igual na minha época, né? Na busca incessante por avanços tecnológicos, durante muito tempo a sociedade alimentou uma visão futurista e fantasiosa. Porém, há outro aspecto menos conhecido e igualmente poderoso: as tecnologias sociais. Há muito tempo atrás, né, a gente tinha uma noção de tecnologia que era carro voador e tudo mais. Isso ainda é, de fato, uma tecnologia, né, que as pessoas veem o tempo todo. Mas existem tecnologias que são sociais, né, também, que a gente pode pensar em perspectiva ecologicamente correta, a gente pode pensar viável financeiramente, né, também, para que isso não exclua as pessoas que estão nas periferias, né? A ideia é que a gente traga essas pessoas, porque é justamente lá que a tecnologia precisa chegar, para estimular os alunos a estarem na escola, para estimular que os professores se sintam motivados a trabalhar, né? Principalmente com recursos novos, né? A gente tem inteligência artificial agora. Ela pode ser uma coisa que no início parece um desafio, né? Mas o professor ele vai ter que lidar com isso em algum momento. Então, de certa forma, ele vai ter que usar o celular, ele vai ter que usar o que tem à disposição dele. E nesse cenário, a pandemia de Covid emergiu como uma fase crucial que impulsionou o uso generalizado da internet e dos celulares. Nesse contexto, a escola desempenha um papel central como ponto de convergência da diversidade humana proveniente de diferentes origens e realidades. Desde o auge da pandemia, que tivemos que fazer uso mesmo desses dispositivos sociotécnicos, que estão aí, principalmente internet, celulares, começamos a perceber essa diversidade. E a escola é o local onde a humanidade se encontra, e essa humanidade, como foi descrita, né, que é diversa, que vem de vários lugares, de vários backgrounds, e a ideia, quando a gente começa a trabalhar na perspectiva de introduzir elementos sociotécnicos na mediação, é de fazer com que essas pessoas trabalhem colaborativamente. E trabalhar colaborativamente significa compreender a si próprio e ao outro. E não tem sido fácil, porque, como eu disse anteriormente, as informações que eles estão recebendo pelos dispositivos, né, de mensagens deturpam um pouco a verdade. Porque você tem a verdade, você tem a crença, e nesse meio você precisa ter o conhecimento. Então a gente trabalha nesse sentido, de trabalhar, de transformar as informações em conhecimento, para que eles possam compreender de que espaço eles vêm e que espaço é esse em que todos se encontram e o que pode sair desse encontro. Nos últimos anos, a Bahia tem aproveitado de forma crescente as oportunidades oferecidas pela tecnologia para aprimorar os processos pedagógicos e de gestão no âmbito da educação. Nos processos pedagógicos, eu vou citar aqueles que dizem respeito desde o ingresso do estudante na nossa rede, quando hoje nós trabalhamos com matrícula online. Então, o estudante não precisa, para fazer a sua matrícula e garantir a sua vaga, se dirigir a nenhum espaço, a nenhuma escola física, mas sim através da internet,
utilizando a nossa plataforma. Então, nós temos um sistema de gestão de informações escolares, que é onde a frequência, a nota, a avaliação, os conteúdos são registrados e, ao final, podemos certificar aquele estudante como tendo cumprido as necessidades e os requisitos necessários para aquela certificação. Mas não é só isso. Nós temos também o sistema de gestão da aprendizagem implantado recentemente, que é um sistema que prevê a disponibilidade, a realização de uma avaliação que identifica onde o estudante está no seu processo de formação, quer dizer, que informações, que habilidades e competências ele já reúne. Esse sistema de gestão de aprendizagens, ele conta também com a plataforma, e nessa plataforma uma série de conteúdos em objetos de aprendizagem, livros, módulos, eles estão disponíveis para apoiar o professor e também o estudante no seu processo. É óbvio que essa plataforma nos permite acompanhar, monitorar e intervir para que tudo ali disponível seja maximizado e encontremos os melhores resultados. E esse é um exemplo de utilização de tecnologia que envolve equipamento, conectividade e uma plataforma com pessoas atuando, né, no ambiente da escola para que isso seja possível. Por meio de uma plataforma digital, eu conversei com Felipe. Ele foi aluno de tecnologia e conta como a paixão por dar vida às suas ideias e a fascinação por videogames o impulsionaram a mergulhar no mundo da tecnologia. Eu sempre gostei de criar coisas, de dar vida a coisas, né? E eu vi a tecnologia como uma oportunidade para mim utilizar dessa forma, para mim poder me expressar de alguma forma e colocar minhas ideias em prática. Então, o impulso que eu tive quando eu era criança, a princípio, era a minha paixão por jogos. Eu sempre gostei muito de videogames. Aí chegou um ponto em que eu queria ter a chance de criar meu próprio jogo. Eu queria deixar de ser apenas um consumidor, né? Eu queria ser autor de alguma obra minha, né? Eu queria desenvolver algo. Meu primeiro prêmio foi com esse jogo que eu falei inicialmente, o Choices. Foi no edital aqui na Bahia, né? Mas antes de receber esse prêmio, a gente foi chamado para apresentar esse projeto em outras cidades, como uma feira de ciências, se não me engano, na SBPC, lá em Belo Horizonte. A gente foi para o Anísio, lá em Salvador também, e a gente apresentou esse projeto na Campus Party. Então, a partir de um único projeto, a gente ter tantas possibilidades, assim, além da premiação, né? Foi algo muito gratificante, né? Muito, muito massa poder ver que a tecnologia pode lhe proporcionar tantas possibilidades como essas. Mas é imprescindível que a tecnologia não assuma o protagonismo, senão perde a essência e o propósito essencial do ensino, que é proporcionar uma formação significativa e enriquecedora aos estudantes. A tecnologia ela não pode estar em sala de aula pela tecnologia. Ela tem que estar cumprindo a um propósito maior. Então, o que puxa o uso de uma tecnologia no processo de ensino-aprendizagem é o objetivo da formação que se quer dar. É a metodologia pedagógica que você escolheu trabalhar. E aí a tecnologia entra como suporte. Se ela for a protagonista, perde o sentido. Agora, por que é fundamental que ela esteja presente? Para que eu conecte com a realidade do jovem, para que eu conecte com aquilo que ele entende ali do contexto, para que não fique distante da sua realidade, do que ele está vivendo. Então, é esse jovem que a gente recebe hoje nos nossos sistemas de ensino, né? Essa criança também, ou às vezes até o adulto, que quer a informação de forma mais rápida. E aí, qual é o papel do professor? É usar essa tecnologia sim, mas seguir ali na sala com um papel de mediador, estimulando o desenvolvimento de uma série de competências que vão muito além das competências técnicas. E apesar dos benefícios evidentes que a tecnologia traz para a educação, também é importante reconhecer os malefícios que podem ser irreparáveis. E na escola, a gente consegue trabalhar com esses alunos tendo uma segurança
mesmo que ainda, logicamente, a gente não consegue ter o controle de tudo, porque a gente está falando de um mundo onde qualquer pessoa pode se passar por qualquer personagem, mas a gente ainda na escola, nós conseguimos fazer uma função. Então, um aluno que ele usa o celular, usa o computador em uma sala de informática, uma lousa interativa, em uma sala de multimídia, existe um controle de profissional com ele, né? Então, ele tem uma coisa solta. Mas a internet, ela traz hoje, a tecnologia como um todo, ela traz hoje os seus benefícios, mas também traz, né, a parte que realmente, se a gente não tiver um controle muito específico do que aquela criança, aquele adolescente, ou até mesmo um adulto ele esteja usando, pode ocorrer riscos, muitas vezes irreparáveis.